tarde a todos, bem-vindos à Academia Brasileira de Música. É com imenso prazer que nós recebemos hoje dois ilustres convidados e um ilustre amigo acadêmico da Academia para falar sobre o acadêmico Vasco Mariz, essa homenagem que nós prestamos a Vasco Mariz, desaparecido recentemente. Vasco Mariz foi um dos nossos grandes acadêmicos, com uma atuação intensa em diversas áreas, não só na musicologia, mas também na diplomacia, como pesquisador na área de história, da cultura, e por isso nós temos aqui representantes das três facetas mais importantes do Vasco, né? A Academia Brasileira de Música, representada aqui pelo maestro Ricardo Takuchian, que vai falar sobre o Vasco musicólogo, o Vasco cantor, né? Nós temos aqui Vitorino Schermon, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, falar sobre o aspecto pesquisador, né? do historiador do Vasco Mariz, e Gustavo de Sá, compositor e diplomata, membro do Itamaraty, que vai falar exatamente da carreira diplomática de Vasco Mariz. É claro que Vasco Mariz não era compartimento estanque, né? Ele era o musicólogo, o artista, ele era o historiador, sempre na mesma pessoa, mas espalhando todas as suas facetas em todas as suas atividades. O Vasco Mariz nasceu em 1921, e ele se graduou no Conservatório Brasileiro de Música, depois em Direito pela antiga Universidade do Brasil, atual UFRJ. Em 1947, ele começa sua carreira diplomática e foi indicado como vice-cônsul em Portugal, e depois assumiu diversas funções e cargos em Rosário, Nápoles, Washington, Nova York, Roma, e se torna ministro em 1967, promovido a embaixador em 1971, onde ele representou, com esse título, ele representou o Brasil em Israel, Peru e a Alemanha Oriental, aposentando-se em 1987. Vasco é autor de diversas obras musicais, de cunho musical, como a Canção de Câmara no Brasil, uma obra importante sobre Villa-Lobos, referência, né? Dicionário biográfico musical, sobre Cláudio Santoro, contribuição para diversos dicionários, enfim, um homem do Renascimento, né? Uma pessoa com uma cultura humanística imensa, que serviu a música com uma energia invejável, e eu me recordo sempre muito do Vasco, já no alto dos seus mais de 90 anos, sem parar de trabalhar o tempo todo produzindo, um exemplo para todos nós. Bem, eu não estou aqui exatamente para fazer a palestra, porque nós temos especialistas, pessoas que vão poder falar muito melhor do que eu sobre esses aspectos do Vasco Mariz. E eu não posso deixar também antes de começar, de dar as boas-vindas à dona Regina Mariz, viúva de Vasco Mariz, que muito nos honra com a sua presença aqui nessa mesa redonda. Começamos com Vitorino Coutinho Schermon, advogado, formado pela PUC, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e secretário-geral da Academia Brasileira de Arte, membro do Conselho Estadual de Tombamento, do Pedro Clube do Brasil e do Colégio Brasileiro de Genealogia, ex-integrante do Comitê Nacional do Programa Memória do Mundo, o MOW Brasil, da Unesco, e da Comissão Nacional de Política Cultural do MINC. Membro correspondente da Academia Portuguesa da História, de congêneres ibero-americanas e de institutos históricos estaduais. Presidente do Conselho Consultivo da Sociedade de Amigos do Museu Imperial e membro da Sociedade de Amigos do Museu Histórico Nacional. Autor de trabalhos de genealogia, cartofilia e colecionismo de porcelanas históricas. Muito bem-vindo, Vitorino. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Em nome do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, abordar a figura
de nosso homenageado enquanto historiador. Historiador não de ofício, mas nem por isso destituído de méritos pela seriedade de suas pesquisas e pela capacidade de, como bem definiu Mérida a priori, investigar e tentar responder aos problemas do passado. Vasco Marisco do centenário, em 22 de fevereiro, hoje celebramos, deixou-nos nesta seara 5 emblemáticos livros. Ensaios Históricos, em 2005, Brasil-França, Relações Históricas no Período Colonial, 2006, Os Franceses no Maranhão, La Rabadière e a França Equinocial, em 2011, Villegagnon e a França Antártica, uma reavaliação, estes de parceria com Lucien Provençal, em 3 edições, sendo uma em Paris, depois ampliado com as cartas de Villegagnon e relançado com o título Os Franceses na Guanabara. E pelos caminhos da história, nos bastidores do Brasil Colônia, Império e República, em 2015, sem contar-se, naturalmente, os inúmeros títulos que escreveu sobre música no Brasil. E todos eles, com olhar arguto e senso crítico, não hesitou em problematizar e desconstruir verdades estabelecidas, ora à luz de fontes inexploradas, ora em afrontamentos politicamente corretos, realizando, com isso, obra de verdadeiro historiador, já que o passado poderá sempre ser revisitado por novos questionamentos. Ronaldo Weinfeld, no texto de apresentação do livro Pelos Caminhos da História, referindo-se ao conjunto da obra, elencou com objetividade e empatia alguns desses pontos, por ele definidos em jocosa antítese com o título da obra como os descaminhos da história, a que Vasco se permitira, dos quais me permito citar 3. O da fundação da cidade do Rio de Janeiro, pois, ao contrário do que a historiografia oficial estabelecera como obra de Estácio de Sá em 1565, nosso homenageado houve por bem compartilhar com Villegagnon, a conta da fundação de Henriville, cidadela de efêmera duração que este aqui fundara em 1556, na hoje chamada Praia do Flamengo, em homenagem a Henrique II, rei de França. No sentido inverso, o da fundação de São Luís do Maranhão, cuja denominação, em que pese o apregoado, não se devera à França, malgrado a construção do Forte Saint-Louis, nos idos de 1612, em homenagem a Luís IX, e sim a Jerônimo de Albuquerque, alinhando-se com isso ao padre Antônio Vieira, que apodara a referida versão como mentira sem mentiroso. E, por fim, seu juízo sobre o modus operandi da colonização ibérica no seu texto sobre os 420 anos do Tratado de Tordesilhas, publicado no Jornal do Brasil, por ele verberado pelos excessos cometidos, tanto no tocante à América Hispânica quanto ao Brasil, o que não o impediu de, por ocasião das comemorações do 5º centenário dos respectivos descobrimentos, discordar do revisionismo histórico surgido acerca das figuras de Colombo e Cabral. Em passagens como essas, e tantas mais, Vasco usou e abusou, se assim se pode dizer, do ferramental de que se valem seus homólogos da academia para a ressignificação de fatos e vultos do passado, no eterno tour de force entre memória e história. Mas em todas elas, mais do que por método, era sua própria natureza que lhe cobrava tal desempenho. Dotado de grande sagacidade intelectual, agudo senso crítico e ferino humor, era um misto de escavador e polemista, não hesitando em assumir posições e arrostar censuras, não sei se intimamente sereno, mas sempre indômito. Nas suas andanças pelos caminhos da história, deteve-se ainda, dentre outros, nas figuras de Alexandre de Gusmão, a quem cognominou o Barão do Rio Branco no século XVIII. Cairu, cuja memória defendeu frente aos que o rotulavam de passadista e ideólogo do senhoriato brasileiro. Anita Garibaldi, heroína de 2 pátrias, cujo monumento em Roma visitou, e, sobretudo, na do Conde de, cujo protagonismo nos campos do Paraguai defendeu contra as acusações que se lhe fizeram
que eles fizeram. Nesta, particularmente, esgrimou sem pejo, quase a prelibar que o chamassem para a réplica. No IHGV, onde ingressou em 1982 como honorário, passando depois a titular e emérito, foi assíduo e prestante colaborador, membro da diretoria, de comissões técnicas do Conselho Consultivo. Representou o IHGV no Congresso das Academias Ibero-Americanas de História, em Assunção. Coordenou os seminários Brasil-França em 2009 e Brasil-Itália em 2013. E teve mais de 20 artigos publicados em nossa revista. Sua prosa, disse o Meri Del Priore, tinha o timbre de erudição, graça e rigor. A ele, nesta tarde, a homenagem da Casa da Memória Nacional, de seus confrades e de quem sente-se honrado em poder, como presidente e amigo, homenagear-lhe a memória. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitorino, por essas belíssimas palavras, essa belíssima homenagem que aborda talvez uma faceta para nós da área de música menos conhecida do Vasco Mariz, que é o Vasco Mariz historiador, e que aborda personalidades tão interessantes do mundo, enfim, político diplomático do século XIX e XVIII, né? Coincidentemente, eu estou lendo nesse momento a biografia do Alexandre de Gusmão. De fato, é um personagem que nos falta trazer de volta para o panteão dos brasileiros, dos grandes brasileiros, apesar de ter vivido grande parte da vida dele em Portugal. Mas eu gostaria de passar agora a palavra a Gustavo de Sá, compositor. Olha, repare, Gustavo, estou botando na frente do diplomata, compositor, diplomata de carreira. Entrou no Itamaraty em 99, serviu nas embaixadas do Brasil em Berlim, em Tel Aviv e como chefe do setor cultural nos dois casos. De 2017 a 2021, foi chefe da divisão de ações de promoção da cultura brasileira, onde criou o programa Brasil em Concerto, para a difusão da música de concerto brasileira no exterior. Desde abril de 2021, é o chefe do setor cultural da Embaixada do Brasil em Lisboa. Estudou composição em Brasília, na UNB, com Sérgio Nogueira, e em Tel Aviv, com Avia Koppelman. Gustavo, a palavra é sua. Felipe, muito obrigado queria agradecer na academia pelo convite, né, para participar hoje, ainda pelo lado especial, quando me veio o convite transmitido para falar do embaixador Vasco Mariz, já que estamos falando já que o dia do Itamaraty se trata, então o título não pode ficar de fora, em hipótese alguma, né? E significativo que seja hoje, dia 20 de abril, que é o dia do diplomata, né? O dia do nascimento do Barão do Rio Branco, né? Patrão da nossa diplomacia, então fica aqui a coincidência da data, então, para falar um pouco do embaixador Vasco, que eu pelas datas, né, como já ficou claro, eu não conheci pessoalmente, né? Então, o embaixador já estava aposentado há muitos anos quando eu comecei a carreira, mas o nome permanece, enfim, muito por conta do legado dele, muito por conta do convite, quer dizer, eu também muito por conta do convite, eu fui rever um pouco das datas principais do curso de carreira do embaixador Vasco Mariz, e realmente esse lado, vamos dizer, o lado menos conhecido, como você abordou, enfim, o lado menos conhecido como historiador, se replica também, vamos dizer, nas outras facetas dele como diplomata, não é? Também porque é tanto mais impressionante ver o que foi a versatilidade dele como diplomata ao longo dos 42 anos de carreira, né? Quer dizer, admitido em 45 ainda no concurso do DASP, ainda, quer dizer, eu acho que terá sido o último, porque em 45 foi fundado o Instituto Rio Branco, que hoje é o canal de admissão dos diplomatas, né, desde então, mas até o final da carreira em 87. Né? E vários dados nos chamam a atenção sobre a versatilidade e flexibilidade dele ao longo da carreira, e os postos importantes, as funções importantes que ele exerceu ao longo
desses anos todos, né? Assim, curiosamente, olha, muito das curiosamente, oficialmente, vamos dizer, direto, né, a passagem dele pela área cultural do Itamaraty foi relativamente curta, né? Foram 2 passagens de 2 anos, né? Uma na divisão de difusão cultural, no meados dos anos 60, e depois na direção do departamento cultural, na virada dos anos 60 para 70. É curioso que tenha sido, vamos dizer, essa função, vamos dizer, a função oficial dele à frente da área cultural, quando, na verdade, ao longo da carreira toda, esse foi um fator muito presente, muito determinante em toda a atuação dele no exterior e, ao mesmo tempo, enfim, com toda a publicação dele de livros sobre música, não é? Mas, além dos postos no exterior, que já foram mencionados, né, quer dizer, alguns deles são Rosário, Nápoles, Washington, no período de Washington, como delegado à Assembleia Geral das Nações Unidas, nada mais distante, né, do universo da musicologia, né? Depois uma volta, né, do período em Washington como para a área de política internacional, de política comercial, lidando com organismos internacionais econômicos, enfim, participando de conferências preparatórias para a apresentação do Brasil, o GATT, o UNCTAD, e tudo isso ao mesmo tempo publicando sobre música. Isso é o que torna a coisa mais impressionante e cada vez mais difícil, cada vez mais difícil de entender, mais difícil de conseguir hoje conciliar essas atividades com a mesma habilidade, né? Nos anos 70, já parece que foi levantado dados que ele foi promovido a embaixador em 1971, quase isso, na verdade. Em 71, ele foi designado embaixador no Equador, né? Mas, na época, como ele mesmo lembra, ele foi ainda como embaixador comissionado, que é quando uma pessoa no grau hierárquico inferior, quer dizer, ao de ministro de primeira classe, no caso, o penúltimo grau da carreira, no grau de ministro de segunda classe, é designado para chefiar uma missão diplomática no exterior. Então, ele foi nessa condição de embaixador comissionado para o Equador. Enfim, já sempre todos esses postos na América do Sul são postos muito, muito complexos, sempre muito delicados pela relevância política, geopolítica, estratégica para nós todos, e a partir daí, quer dizer, ele retorna ao Brasil, aí sim, para ser promovido ao cargo, já com o título, porque uma vez embaixador, sempre embaixador, mas aí sim ele é promovido a ministro de primeira classe em 75, e aí numa outra função completamente diferente de todas as anteriores, dessa vez como assessor de relações entre o Itamaraty e o Congresso, né? Depois como assessor de assuntos legislativos, então também mais uma faceta que foi exercida pela primeira vez nessa época. Então, depois de toda a política comercial, de toda a política, depois ainda assessoria parlamentar, ao mesmo tempo, né, e isso com toda a publicação, com toda a atividade musical, ou seja, a carreira de cantor já tinha ficado na primeira etapa da carreira diplomática, mas a publicação continua muito tempo depois, né? E daí, quer dizer, vai em 77 para Israel, né? Que foi onde ele escreveu teve mais, talvez o livro que ele mesmo considerava o livro mais relevante dele, na música, a história da música no Brasil. Aí vem um detalhe anedótico que quando eu reli esse livro depois de muitos anos, vi ali a referência no prefácio, acho que é da terceira edição já, mas enfim, já não me lembro, mas um prefácio dele escrito, já datado de 1981, desculpa, em Herzliya, onde ficava a residência da Embaixada do Brasil, que foi alugado por ele, né, onde a residência ficou durante mais de 40 anos. Essa que eu ainda conheci quando eu mesmo servi em Tel Aviv, né? Muitos anos depois, ainda lembrando minha colega, funcionária local no setor cultural da Embaixada, que dizia que foi contratada pelo Vasco Maris em 78, e que se lembra exatamente da mudança da residência oficial para essa casa
em Herzliya, nos arredores de Tel Aviv, em 1980, a casa que eu conheci, que ela ainda me apresentava. Essa aqui foi o Embaixador Vasco, que, né, onde você está é aqui, e eu lembrava, bom, ela lembra da casa, eu lembro do que aqui, então foi nesta casa aqui, especificamente, onde ele escreveu a história da música no Brasil, né? Então, e daí, enfim, depois dessa passagem por Tel Aviv, depois 2 passagens ainda pelo Peru e por Berlim Oriental, até de 84 a 87, quer dizer, já um período mais complexo também desse período. Quer dizer, ainda por cima, quer dizer, são todos esses postos de enorme relevância, né? Quer dizer, lembrar aqui o que aconteceu nesse período, quer dizer, a gente lembrar que em 70, nesse período dele, em Israel, foi o período do acordo de paz com o Egito, em 79, que é um divisor de águas na história local, e 82 é o começo da Guerra do Líbano, né? Então, quer dizer, são períodos tensos, períodos complicados. A vida em Berlim Oriental, 84 a 87, já começa a se desenhar ali o desmonte do regime socialista também na Alemanha Oriental. Então, é uma carreira, toda uma passagem, toda uma vivência diplomática muito, muito, muito instigante também, né? E sempre, e paralelamente, quer dizer, como disse, ao mesmo tempo, quer dizer, são sabidas todas as incursões dele como defensor da música brasileira em todos esses postos onde serviu, né? Então, quer dizer, isso explica um pouco que até, quer dizer, eu mesmo tendo entrado na carreira 12 anos depois da aposentadoria dele, o nome dele ainda fosse mencionado no Itamaraty com muita reverência. E aí, o que também foi o peso de eu depois, né, quer dizer, lembrar que eu assumi, me dando conta aqui, a função do que ele foi, a divisão de difusão cultural 50 anos depois, mas a unidade que eu chefiei, que mudou de nome, mas ela é a herdeira direta dessa divisão do Márcio Mariz, né? Então é impossível não ter, enfim, eu senti o peso da responsabilidade também de levar de levar esse trabalho adiante, um setor que é tradicional no Itamaraty com mais de 80 anos, mas enfim, alguém que vamos dizer que passou oficialmente tão pouco tempo, mas que marcou tanto a história da atuação do Itamaraty na área de difusão cultural, especificamente da música de concerto. É um pouco que eu teria comentar aqui com considerações sobre a diplomática do embaixador Vasco, mas que são impressionantes pela diversidade da atuação dele em várias frentes, da complexidade das tarefas que foram atribuídas, que ele se desincumbiu, enfim, dessa linha mestra de difusão cultural que atravessou toda a carreira dele. Acho que seria um pouco isso que eu teria para contribuir hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Esse lado do diplomata eu conheci um pouquinho quando eu morei em Washington. Talvez Ricardo, que também esteve lá na época que eu estava também, né? Porque a esposa do Ricardo, Fátima, foi minha colega durante um período lá na Catholic University. Eu tinha sempre tinha uma obra do Vasco que era o Brazilian American Culture Institute, que ele criou nos anos 70, ficava lá na Massachusetts Avenue, e era assim um polo difusor muito grande de cultura brasileira, sobretudo de música brasileira. Quem dirigiu desde o início até a extinção do Instituto foi um querido amigo, José Neinstein, que ele sempre lembrava do embaixador Vasco Mariz com grande carinho, grande admiração e grande apreço. Eu gostaria de passar, então, agora a palavra para o nosso confrade, Ricardo Takuchian, que vai falar sobre o Vasco músico e musicólogo, né? Ricardo Takuchian, maestro, compositor, concluiu seu doutorado na University of Southern California, recebeu o título de Academic Achievement Award, um prêmio conferido a pós-graduandos que se destacam em suas respectivas especialidades.
Ele realizou seu pós-doutorado em Lisboa, no Museu da Música Portuguesa. Foi professor da Escola de Música da UFRJ, do Instituto Villa-Lobos, da Universidade do Rio de Janeiro, em Rio, professor visitante da State University of New York, em Albany, e também foi professor visitante da Universidade Nova de Lisboa. Em 2011, ministrou um curso sobre música no Brasil do século XX, no Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca. E foi professor, e como professor da UFRJ, criou o Panorama da Música Brasileira Atual, até hoje um festival dedicado a jovens compositores que lança muitos talentos e do qual eu me beneficiei como estudante da Escola de Música quando o Ricardo era mestre, era professor lá na escola. Takuchian é membro da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea, da Federação Fluminense de Bandas de Música Civis, da Sociedade Brasileira de Musicologia e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, a ANPOM. Como compositor, participou da Tribuna Internacional de Compositeurs do Conselho Internacional de la Musique, da Unesco, International Society of Contemporary Music World Music Days, do Music of America, da Florida International University e do Other Minds Music Festival, em São Francisco. Teve obras executadas em todas as edições da Bienal de Música Brasileira Contemporânea, dos poucos compositores no Brasil que participou de todas as edições, desde a criação do evento em 1975. Em 2000, com bolsa da Rockefeller Foundation, foi compositor residente da Villa Serbelloni, em Bellagio, Itália. É membro do corpo editorial da revista Dampon e da revista da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea. Consultor ad hoc da CAPES, CNPq, FAPERJ, UERJ, Ciência Hoje da SBPC, Fundação Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, Unicamp, Rockefeller Foundation, John Simon Guggenheim Memorial Foundation, entre outras instituições. Seu catálogo de obras tem mais de 280 títulos e com obras apresentadas em mais de 30 países mundo inteiro. Foi eleito para a Academia Brasileira de Música em 1981 e foi presidente em 2 períodos, de 93 a 97 e 2006 a 2009. Ricardo, caro confrade, a palavra é sua. Muito obrigado. Muita alegria dividir essa mesa redonda com o diplomata, compositor Gustavo de Sá e com o ilustre presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Dr. Vitorino Schermon, que também é meu confrade na Academia Brasileira de Arte. Nosso mediador é o maestro João Guilherme Ribia, compositor, maestro, presidente da Academia Brasileira de Música e gestor cultural. Minha alegria ainda maior pela oportunidade de lembrar a figura do musicólogo, diplomata e também ex-presidente da Academia Brasileira de Música, Vasco Mariz, com quem convivi nas lides musicais brasileiras, principalmente desde o ano de 1981, quando tomamos posse juntos, no mesmo dia, na ABM, ele na cadeira Mário de Andrade e eu na cadeira Alexandre Levy. Hoje, cabe-me, naturalmente, falar sobre a trajetória musical e musicológica dessa grande e invulgar figura de nossa cultura musical. Trata-se de uma tarefa difícil, delinear uma personalidade tão rica no espaço de tempo tão limitado. Vou me valer de minha experiência pessoal, em intenso contato acadêmico com Vasco Mariz, e no seu catálogo de obras, publicado pela ABM, que, por coincidência, foi lançado durante uma das minhas gestões como presidente da ABM. Mariz começou uma curta carreira de cantor lírico, inclusive com apresentações internacionais e com algumas gravações, mas a carreira diplomática não permitiu a sua necessária dedicação ao canto. Entretanto, ele, como diplomata, nunca deixou de apoiar o artista brasileiro. Na apresentação do referido catálogo,
eu afirmei que, abre aspas, o cantor que perdemos para a diplomacia foi substituído pelo diplomata que ganhamos para divulgar o nosso canto. Fecha aspas. Brilhante diplomata de carreira, intelectual da melhor cepa, musicólogo, pesquisador e historiador, ensaísta e administrador cultural, ele dedicou boa parte de sua vida para divulgar o patrimônio espiritual que representa a música para o nosso país. Ainda me reportando ao catálogo de obras referido anteriormente, eu declarei que, abre aspas, abandonar a carreira de cantor pela diplomacia não significou para ele abandonar a música e os músicos do Brasil. Ele entendeu que o reconhecimento e a divulgação da arte do passado e do presente nos daria a força e as ferramentas para tentar recolocar a música clássica brasileira num lugar de prestígio em nossa sociedade, ao lado de outras manifestações culturais, fossem elas eruditas ou populares. Como musicólogo, Mari se distanciou dos rituais acadêmicos. Ele é um historiador ou um testemunha ocular da história recente, ou um pensador ensaísta que coleta dados do passado para preservá-los em nossa memória. A informalidade é a sua marca. O primeiro livro sobre música de Vasco Mariz foi o Dicionário Biobibliográfico Musical, pela editora Cosmos, em 1949. Contou com o prestigioso prefácio de Renato Almeida e chegou a ter 3 edições. No mesmo ano de 1949, a Divisão Cultural do Ministério das Relações Exteriores publicou a obra Heitor Villa-Lobos, compositor brasileiro, com outro prefácio igualmente notável, agora de Luiz Heitor Correia de Azevedo. Esta obra alcançaria nada mais, nada menos que a 13ª edição. A última, sob o título de Villa-Lobos, o Homem e a Obra. O livro mereceu 2 edições nos Estados Unidos e edições na Rússia, França, Itália e Colômbia. A cada edição, o autor a atualizava com novas informações que chegavam ao seu conhecimento. Porém, além do pioneirismo, o grande mérito desse livro é de ser a sua referência, o próprio biografado. Coube ao autor filtrar as informações que ele colheu diretamente na fonte, isto é, através de várias entrevistas com o próprio Villa-Lobos. Atualmente, a bibliografia sobre Villa-Lobos soma a mais de uma centena de itens, mas nenhum deles pode dispensar uma referência ao livro pioneiro de Vasco Mariz. Mas aquele que Vasco Mariz considerava o seu mais importante livro foi a História da Música no Brasil. A respeito dessa obra, tenho uma curiosa lembrança no lançamento de sua primeira edição em 1981. Estávamos eu, Camargo Guarnieri, José Siqueira e Alice Ribeiro no aeroporto do Galeão, esperando o embarque para Lima, Peru, de onde partiríamos para o primeiro Festival Internacional de Música Contemporânea de Moscou. Nós formávamos a delegação brasileira, especialmente convidada pelo governo soviético para participar daquele importante evento. De repente, no meio da multidão, aparece no aeroporto, meio alvoroçado, o Vasco Mariz, trazendo um exemplar da primeira edição do seu livro História da Música no Brasil. Ele estava exultante, quase como uma criança, e nos disse que o livro acabara de sair do prelo e que nós 3, Guarnieri, Siqueira e eu, fazíamos parte do livro. E éramos, naquele momento, as primeiras pessoas a tomar conhecimento do livro. Acrescento a esse momento histórico um fato anedótico que ocorreu comigo, o mais jovem daquela comitiva.
Vasco me chamou à parte e paternalmente me aconselhou mais ou menos com estas palavras, meio verdadeiras, meio jocosas, que era o estilo dele. Ricardo, você é muito jovem e, por isso, tenha cuidado com o que você vai falar em Moscou, porque lá tem espiões em todo lado e vocês vão ficar sob rigorosa observação. E mais, nós também aqui no Brasil vamos ficar atentos no que vocês disserem. Até hoje fiquei sem saber se o Vasco estava falando a verdade ou estava fazendo uma blague comigo. Enfim, este era um outro Vasco Marins que só os mais íntimos conheceram. A epígrafe de História da Música no Brasil é uma citação de Romain Rollet. Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Em tradução livre, só aqueles que não fazem nada nunca cometem erros. Faço essa referência porque ela mostra um pouco do espírito corajoso e, ao mesmo tempo, simples de Marins. Ele era confiante em sua capacidade de trabalho, mas, da mesma forma, era modesto o suficiente para admitir que poderia errar. A História da Música no Brasil, 2 anos depois de sua publicação pela editora Civilização Brasileira, recebeu o prêmio José Veríssimo da Academia Brasileira de Letras, como melhor estudo histórico do ano. Na apresentação do livro, o autor declara que a bibliografia da música clássica brasileira é bastante numerosa, mas a grande maioria dessas obras retrata biografias ou estudos dedicados exclusivamente aos principais compositores, individualmente. Pouquíssimas obras enfocam o conjunto da produção nacional até a época de sua publicação, analisando as diversas correntes estéticas, comparando-as e cotejando um compositor frente a outros, da mesma corrente ou não. Fecha aspas. O livro tem o formato de um compêndio, onde cada compositor merece um capítulo ou um espaço especial. Ao final, o autor dedica um capítulo para compositores estrangeiros radicados no Brasil, naturalizados ou não, e outras sessões para os grandes intérpretes brasileiros, cantores, pianistas, instrumentistas e regentes, para musicólogos e críticos musicais, e uma terceira sessão para os grandes teatros brasileiros. Um quadro sinótico com as cadeiras da Academia Brasileira de Música, com seus patronos e atuais ocupantes, fecha o livro. A História da Música no Brasil mereceu uma tradução para o espanhol que foi publicada em Lima, Peru. Vasco Marins nos informa, na apresentação da 12ª edição, que o livro fora selecionado pela Comissão Nacional para os Festejos do 5º Centenário do Descobrimento do Brasil, para integrar a chamada Biblioteca dos 500 anos, a qual seria constituída pelos 70 melhores livros já publicados no Brasil em todos os setores da cultura. Infelizmente, esse projeto não foi adiante. Um outro livro pelo qual tenho uma preferência especial foi A Canção Brasileira de Câmara, lançada em 2002 pela Francisco Alves, em associação com a Academia Brasileira de Música. Este livro tem uma genealogia preciosa. Em 1948, quando exercia as funções de vice-cônsul do Brasil na cidade do Porto, Vasco Marins publicou um livro pioneiro intitulado A Canção Brasileira. A notável aceitação do livro pode ser constatada pelo fato de ter alcançado a 5ª edição. Como ocorre em outras obras do autor, a cada nova edição, Marins fazia novos acréscimos e revisões, transformando esse título numa importante obra de referência. O livro, que dedicava uma parte à canção popular e outra ao lite nacional, acabou se desdobrando em 2 livros separados: A Canção Popular Brasileira e A Canção de Câmara Brasileira, ambos de 2002. Esta última
a Canção de Câmara Brasileira, quase 20 anos depois de sua publicação, ainda não encontrou precedentes. Da introdução desse precioso livro, penso duas passagens que traduzem a paixão de Vasco Marins por esse gênero de música. Abre aspas. O canto de câmara, apesar de todas as dificuldades que o intérprete tem a transpor, é o gênero musical de onde mais frequentemente somos arrebatados ao terra-a-terra cotidiano. A voz humana ainda é o mais belo, o mais melodioso, o mais sensível dos instrumentos. Fecha aspas. Num outro trecho, Vasco Marins afirma, abre aspas, o recitalista, para não cair na monotonia, é forçado a incluir no programa as peças mais díspares. E repito, estive nos recitais de canções de câmara, nas pequenas audições íntimas, algumas das minhas inesquecíveis emoções musicais. Fecha aspas. Em 1983, Vasco Marins lançou pela Civilização Brasileira e pelo Instituto Nacional do Livro um pequeno e valioso volume que representa uma homenagem aos 3 musicólogos a quem ele mais prezava e que foram seus consultores nas diversas obras que escrevera até então. 3 musicólogos brasileiros, Mário de Andrade, Renato Almeida e Luiz Heitor Correia de Azevedo. Na introdução do livro, Marins declara, abre aspas, esta é a minha modesta homenagem a esses 3 grandes brasileiros, simbolizada pela comemoração do 90º aniversário de Mário de Andrade. Fecha aspas. Neste livro homenagem, Marins faz um esforço biográfico, usando as suas próprias palavras, sobre os 3 nomes da musicologia brasileira e transcreve depoimentos de diferentes personalidades do meio musical brasileiro sobre Mário de Andrade e Renato Almeida. Transcrevo aqui apenas uma parte do meu depoimento sobre Mário de Andrade nesse livro do Vasco Marins, que é o seguinte. A mensagem de modernidade que Mário nos legou é muito dinâmica e certas colocações que ele fez há 40 ou 50 anos foram apenas circunstanciais. Hoje em dia, temos que abandonar as questões periféricas e seguir a essência. Acredito que um compositor preocupado com a contemporaneidade de sua obra, e a arte é isso mesmo, sempre dinâmica e com novas propostas, e sendo sincero consigo mesmo, nunca deixará de se ligar de se desligar de suas raízes. Não procuro filões regionais sistematicamente, como alguns nacionalistas ainda fazem. Não crio artificialmente, em cima de signos musicais, que nada representam para mim, apenas para ser moderno. Deixo minha criatividade fluir espontaneamente e lanço mão de recursos ou signos de um ou outro lado, sem nenhum preconceito. Quando Mário realiza suas 2 famosas viagens etnológicas, ele deixava para a posteridade essas 2 lições: a curiosidade de conhecer o novo e não a necessidade de repetir o velho. E a ausência de preconceito cultural e não a intransigência intelectual ortodoxa. Mário foi meu mestre na juventude e continua a ser de modo diferente em minha maturidade. Não posso encerrar este breve comentário sobre o perfil musicológico de Vasco Marins sem citar os livros Cláudio Santoro, Civilização Brasileira, 1994, e A Música no Rio de Janeiro, no tempo de D. João VI, Casa da Palavra, 2008. A enorme produção bibliográfica de Vasco Marins, aliada à sua permanente defesa de nossa música nos diferentes postos que assumiu durante a sua carreira diplomática, atesta o grande apreço que ele sempre teve pelos músicos brasileiros. No próximo centenário de Vasco Marins, nenhum de nós estará mais aqui.
mas a posteridade de então nos reconhecerá em grande parte pelo testemunho que ele deixou para as futuras gerações. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado por esse belíssimo depoimento. Ele é particularmente tocante, né, para quem trabalha na área da música. E eu acrescentaria um adjetivo, né, a todos esses adjetivos que nós colocamos, que vocês colocaram tão brilhantemente nas suas falas, que é a generosidade do Vasco Mariz, né? Quando eu comecei a compor, Vasco já era, enfim, já tinha não sei, eu não sei exatamente que edição da história da música no Brasil estava saindo, enfim, mas já era uma das edições mais avançadas, talvez oitava, nona edição. E eu fiquei muito emocionado o dia que ele me ligou para pegar alguns dados, porque ele queria me incluir no livro História da Música no Brasil. Eu era um jovenzinho compositor. E é claro que aquela noite eu não dormi, né? Talvez não tenha dormido na seguinte também. E o dia que aquilo saiu, né, que eu vi, né, quase que como um atestado, bem, agora não tem mais jeito, todo mundo sabe, foi uma coisa realmente muito especial. E isso é uma generosidade, porque agora, enfim, agora nós já somos da geração dos vacinados, mas naquela época, os compositores de 1959, eu, Roberto Vitório, Fernando Ariane, estávamos começando, né? E a oportunidade de figurar num livro ao lado de Ricardo Tacuchian, Ronaldo Miranda, Villa-Lobos, Francisco Mignone, era alguma coisa assim como inimaginável, né? Eu acho que eu comprei uma edição inteira para distribuir pela família. Muito bem. Eu gostaria de saudar mais uma vez os queridos confrades e confreiras que aqui estão, Turíbio Santos, Hernani Guiar, Flávia, deixa eu ver aqui, Roberto Duarte, Manuel Correia do Lago, e gostaria também de saudar a dona Estela Mariz, que é filha do Vasco, do embaixador Vasco Mariz, e também aqui no YouTube nos acompanham a Ana Gudino, que é outra filha do Vasco Mariz, e o Daniel Gudino, que é neto do Vasco Mariz. Aqui, por favor, vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, recebam o nosso abraço e o agradecimento por nos acompanhar. Eu queria franquear aqui a palavra, o microfone, para que vocês se perguntassem aqui, agora incluído também todos, mas antes disso, por favor, eu gostaria de convidar a dona Estela para, se gostaria de falar um pouco sobre o pai, sobre essa homenagem. A palavra é sua, dona Estela. Tenho palavras para expressar o sentimento que eu sinto em relação a todo o carinho de todos vocês. E é só isso mesmo. Se eu soubesse, eu teria preparado alguma coisa. A sua presença para nós é muito significativa e agradecemos muito a senhora ter podido participar. No YouTube, Alessandro, que trabalha conosco na academia, colocou o link para quem está nos assistindo do catálogo das obras do Vasco Mariz, que foi editado pela BM. Então, as pessoas que estão nos vendo pelo YouTube, é só clicar nesse link que remete ao catálogo de obras do embaixador Vasco Mariz. Então, eu gostaria de franquear a palavra aqui para os nossos queridos participantes dessa mesa e acadêmicos, para, enfim, se pronunciarem ou perguntarem para os nossos palestrantes alguma coisa a respeito do nosso homenageado. Bem, e também, deixa eu olhar aqui no YouTube, se alguém quiser fazer alguma pergunta também,
Nós temos aqui Marinês Mendes, diz que vai procurar conhecer mais, conhece só o livro História da Música no Brasil, e enfim, está encantado com a homenagem. Nós temos também um abraço enviado pelo nosso novo acadêmico do Hino Pitombeira, que acaba de assumir a cadeira número 28. Infelizmente, não pôde ficar, porque ele está com uma outra live ao mesmo tempo, mas envio um abraço a todos e, enfim, os parentes do embaixador Vasco Mariz. Bom, não havendo mais manifestações... João, você está me ouvindo? Tiago, eu quero dar os parabéns para vocês, porque essa foi uma ideia abençoada. Vasco Mariz era uma pessoa tão presente, tão gentil, tão íntegro, tão espetacular, que eu não tenho mais palavras, porque vocês já falaram tudo isso dele. Mas tem um momento que, para mim, foi muito especial. Foi quando me elegeram para representar uma série de acadêmicos que entravam na academia naquele momento, e quem nos recebeu foi ele. Eu fiz o discurso de chegada e ele fez o discurso de recebimento, de acolhida. Uma beleza de obra que está aí e que eu me lembro desde da idade de 21 anos. Vasco Mariz, no setor cultural, conseguiu uma passagem para mim para a França. Eu fui para o concurso onde eu ganhei o concurso. Então, a presença do Vasco Mariz é enorme. E a referência que ele faz sempre à minha pessoa, e até o meu livrinho de autobiografia, ele tirou dados para colocar. Olha o cuidado desse homem no último livro deles, na revisão. Então, vocês estão de super parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Turíbio. Bem, não havendo mais manifestações, nós vamos nos encaminhar para o encerramento desse encontro tão especial, tão cheio de informações relevantes, mas, sobretudo, tão cheio de afeto ao nosso homenageado, né? De lembranças tão afetuosas e que certamente transcendem os aspectos do musicólogo, do diplomata, do estudioso, do historiador, mas compõem a figura humana, de uma figura humana realmente que é um luminar. Eu quero agradecer a todos vocês por terem permitido que Vasco Mariz tenha brilhado dessa forma para todos nós, com todas as suas facetas e sempre de uma forma tão competente, tão genial. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado, Valéria Peixoto, nossa diretora executiva que organizou esse nosso encontro. Muito obrigado, doutor Vitorino, pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Gustavo, querido amigo, por ter aceito o nosso convite. Ricardo, por nos representar tão bem a Academia Brasileira de Música, e a todos os acadêmicos que estão aqui presentes, a todos que nos assistem pelo YouTube. Até uma próxima vez. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado. Saúde.